Olá, irmãos do Outro do IP, graça e paz. Estamos todos aqui reunidos em família, devido à quarentena. Não é fácil esse momento de estar em casa. Gostaríamos de estar passeando, visitando os irmãos, os familiares, mas temos que nos cuidar. O que nos reforça é o nosso culto familiar. Conseguimos nos reunir todo dia à noite, ler um pouco da palavra, louvar. Isso tem sido muito edificante para todos nós. No trabalho, o pessoal permite home office, reduzir um pouco as horas, mas graças a Deus ele tem suprido. Olá, queridos, espero que estejam todos bem. Realmente tem sido um momento diferente e desafiador para todas as famílias. Nós temos nossas atividades, estamos confinados dentro de casa, ficar com 3 crianças não é fácil, porque elas têm muita energia para gastar. Mas aqui nós temos dividido as tarefas do lar, cada um tem a sua responsabilidade, e aos finais de semana, no sábado, nós fazemos a faxina com a participação de todos. Temos o nosso culto familiar, tem sido um momento de bênção, e podemos sentir a presença de Deus na nossa casa, no nosso lar. Enquanto família, estamos passando muito tempo junto, mas sentimos a harmonia e a paz dentro do nosso lar. Entendemos que é a mão do Senhor. Cuidem-se e fiquem em casa, porque vidas importam. E o nosso Deus é maior que tudo isso. E também cuide da família e também se protege contra o coronavírus. Deus abençoe a todos. Fiquem em casa. Amém. Olá, meu querido, bom dia, graça e paz. Que legal, estamos aqui inaugurando então esse novo ambiente. Obrigado aí, Claudinho e Nailson, que fizeram um excelente trabalho aqui no nosso estúdio. Ficou muito bacana e eu tenho certeza que a gente vai tentar mostrar para vocês um lado assim um pouco mais próximo, mais intimista aí. Então a gente está com essa novidade para vocês. Podem deixar aí os comentários aí no nosso chatzinho aí do YouTube aí, o que vocês acharam, tá bom? Vamos interagir. E uma outra novidade, nós vamos pegar os pedidos de oração hoje. Olha que legal, né? Já tem aqui uma pessoa marcando aqui para nós. Então vocês podem colocar os seus pedidos de oração aí no chatzinho do YouTube para nós orarmos no final, tá bom? Não precisa contar o testemunho todo, a vida inteira, assim, vamos ser bem resumido. Depois, se você quiser um acompanhamento melhor, a gente fala no privado. Gente, eu queria agradecer o João e a família dele que enviaram aí esse testemunho para nós. A gente tem procurado sempre mostrar aqui uma família nos domingos. Então, eu incentivo você a fazer um vídeo curto aí de 1 a 2 minutos, pode enviar para mim, para os pastores, para a gente divulgar aqui ao longo das nossas lives, tá bom? E aí você conta um pouquinho como é que está sendo a sua quarentena em família. Eu também quero reforçar aqui que a gente falou e anunciou aqui o Drive-Thru Solidário. Isso é uma iniciativa assim que Deus colocou em nosso coração para alcançarmos as comunidades carentes aqui próximas, nós temos várias, né? E eu acho que é o momento da igreja, junto com todos os condomínios aqui do Horto, fazer realmente um grande impacto, né, nessas comunidades. Então, por favor, compartilhe esse vídeo, nós vamos colocar nas nossas redes sociais. Faça então um grande movimento aí com seus vizinhos, com seus amigos. Esse é o momento de nós levarmos assim
a palavra de Deus com amor na prática para nossos irmãos e as pessoas tão próximas de nós. Nós estamos com uma meta super ousada aí de alcançarmos 500 famílias. Então, tudo vai depender realmente do nosso movimento nesse sentido. E você que quer nos ajudar sendo voluntário nesses dias, né? Nós temos o dia 23 que é ímpar, dia 30 que é par. Pensando nisso, no rodízio do seu carro, você me comunique, fale comigo, ou pode falar aqui na secretaria ao longo da semana, para a gente colocar aí você num desses dias nos ajudando aí a entregar os alimentos e fazer as cestas básicas, ok? Muito bem, gente. Nós estamos então na nossa série de Salmos, é uma série assim muito apropriada para os nossos dias. E o Salmo 27, ele vai falar sobre desespero. Desespero é algo que nos remete à falta de esperança, né? Desespero é quando você perde a esperança em algo, em alguém ou no futuro. E essa palavra é uma palavra muito forte para nós. As pessoas que perdem a esperança, elas realmente desistem de viver. A gente percebe as pessoas que acordam pela manhã e não têm um sentido na vida, perderam a esperança de que Deus está ao seu lado, perderam a esperança na sua família, perderam a esperança nos seus amigos, perderam a esperança na sua própria vida. Com certeza essas pessoas, elas adoecerão, elas ficarão com muita tristeza, vão procurar se isolar e podem chegar até ao suicídio. Então, o desespero é algo que nós precisamos tomar muito cuidado, ficarmos muito atentos com isso. Davi, então, vai falar sobre isso, basicamente sobre o medo, né? E o medo, ele sozinho, ele não é ruim, mas ele até é importante, né? Deus colocou isso no coração do homem até, muitas vezes, para nos limitar, né? O medo serve para nós termos limites, para nós não sairmos fazendo qualquer coisa por aí. Mas ele começa a ser um problema e começa a ser doentio quando esse medo nos paralisa, quando esse medo nos tira o poder de reação, né? Quando nós realmente ficamos tão amedrontados que nós não temos mais coragem para viver. Esse é o nível de medo que é preocupante. Bom, esse tema, ele é um tema que já estava na cabeça de Davi, né? Há muitos séculos atrás, e ele é do ser humano desde que o ser humano existe, né? Desde o primeiro homem até nós hoje, o medo sempre vai existir. Esse é um tema que ele foi debatido, né, por filósofos, né? A gente vê aí Pitágoras falando sobre isso. Pitágoras é anterior ainda a Sócrates, né? Ele está no período pré-socrático da filosofia grega. Ele é o pai da matemática aí, né? Mais conhecido pelo seu famoso teorema, né? Teorema de Pitágoras, mas ele também dava umas pitadas aí na filosofia. E ele diz: o riso afasta o medo e quem não tem medo não tem fé. É verdade, a gente muitas vezes até tem um sorriso de medo, né, de nervoso, né? E nós não vamos entrar aqui nas frases, porque elas são muito profundas, a gente poderia ficar... Mas só para vocês entenderem que esse tema, ele vem ao longo da história pela humanidade, né? Alexandre o Grande, né, nas suas conquistas, né, de expansão do Império grego e macedônico na época, ele tinha essa famosa frase aqui para incentivar os seus soldados, né? Vence o medo e vencerás a morte. Então são frases fortes, e eu trouxe um mais atual para nós, que é o Zygmunt Bauman, um grande sociólogo aí do século XX, e ele diz que o medo é o nome que damos à nossa incerteza.
nossa ignorância da ameaça e do jeito, e do que deve ser feito, né? Ignorância da ameaça e do que deve ser feito. Então são frases fortes, são frases contundentes, nós poderíamos ficar falando aqui muito sobre elas, mas só para vocês entenderem que toda a sociedade, em todos os níveis, né, em todas as culturas, esse é um tema muito, muito atual. Bom, e não é diferente na Bíblia, né? Nós vamos ver, não é à toa que Jesus fala muito para nós não temermos. Eu não sei se vocês já pesquisaram isso. Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui na Bíblia Online e os textos são muito variados, né? Então você pega Jesus falando assim, olha, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Né? Depois ele fala, não tenham medo, não há nada escondido que não venha a ser revelado. Depois ele diz, olha, não tenham medo dos que matam o corpo, né? Mas não podem matar a alma. Né? Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Né? Em outro texto ele diz, coragem, sou eu, não tenham medo. Quando ele aparece aos discípulos ali na noite, né? Levantem-se, né? Diz, tocou neles, não tenham medo. Olha só, até fazendo as curas, as libertações. Nós vamos ver vários textos aqui, onde Jesus fala para nós não termos medo. Olha, Mateus 24, vocês ouvirão de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Né? É necessário que essas coisas aconteçam. Olha que interessante. O anjo então disse às mulheres na ressurreição de Jesus, não tenham medo, né? E depois Jesus fala para elas, não tenham medo, eu estou aqui, né? E aí depois nós vamos vendo isso ao longo do Novo Testamento, várias frases de Jesus falando para nós não temermos, e aí a gente chega lá, ao longo de Atos também, a igreja primitiva, enfim, a gente chega num texto muito lindo que está lá em 1 João 4,18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E a gente fecha o último livro da Bíblia falando também para nós termos confiança. Não tenham medo, diz Jesus. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, eu estou escrevendo a história. Não tenham medo. Está tudo no meu controle, diz Jesus. Então, estes textos nos mostram, né, a importância desse tema na Bíblia. Jesus sabe que essa é uma grande preocupação do homem, ter medo e pensar em perder a esperança. Muito bem, eu quero só trazer aqui uma pesquisa recente, foi feita o mês passado, Departamento de Inteligência de Mercado aí do Grupo Abril, junto com a agência MindMiners, uma agência digital, entrevistou cerca de 4.700 pessoas e constatou que o brasileiro está com muito medo. Olha que interessante, 62% das mulheres e 45% dos homens estão extremamente preocupados com a pandemia. Esse era o último índice lá das respostas, né? Muito preocupado, extremamente preocupado. Nós vamos ver que 6 em 10 brasileiros estão com medo do desemprego. E 7 dos 10 entrevistados, medo de perder direitos trabalhistas. Né? Mas não é só a questão econômica que pega nos dias de hoje. Né? A maioria dos entrevistados disse que a sua maior preocupação é com a saúde dos seus familiares e quando chegar ao hospital, encontrar esses hospitais lotados e não ter como fazer o tratamento. Então, o medo é algo que está na nossa veia, é algo que está nos nossos dias. Então, esse Salmo 27,
ele é muito atual. Nós podemos dividi-lo aí do versículo 1 ao 6 como uma grande confiança que Davi expressa, mas depois, do 7 ao 14, ele entra meio que num estágio meio de dúvida. Alguns estudiosos, comentaristas, chegam até a dizer que o Salmo foi escrito por uma outra pessoa a partir do versículo 7, porque Davi não poderia mudar tanto de humor assim num único trecho. Mas não é verdade. Os maiores estudiosos e comentaristas dizem que realmente foi Davi que escreveu e que não há problema nenhum em uma pessoa estar confiante e daqui a pouco ter as suas dúvidas. Isso é o ser humano, nós somos assim. E eu acho tremendo que a Bíblia deixa isso relatado para nós nos identificarmos com as pessoas, né? Com os autores bíblicos. Então, muitas vezes nós somos assim. De manhã a gente acorda confiante, à tarde a gente recebe uma má notícia e a gente já dá uma balançada. Então, eu não vejo problema nenhum em ter essas situações. Porém, nós vamos ver como Davi lida com isso tudo. Bom, uma outra forma da gente entender isso é vermos que o versículo 1, Davi ele vai responder a este temor, a este desespero, a este medo, olhando para o alto. No versículo 1, ele olha para o alto. Os versículos 2 e 3, ele faz uma análise ao seu redor. Ele olha as circunstâncias e os perigos externos. Dos versículos 4 e 10, ele já vai se interiorizar. Ele vai olhar para dentro dele, vai ver o seu coração e os seus sentimentos e o que está passando por dentro. E do 11 ao 14, ele finaliza o seu salmo olhando para frente. Bom, depois que eu fiz essa análise, eu olhei para o alto, olhei para Deus, eu olhei ao redor, olhei para os homens, olhei para mim mesmo, para dentro de mim. Agora, para onde eu vou caminhar? Então é nessa direção aqui que a gente vai falar no Salmo 27. Então, o versículo 1, olhando para o alto, Davi começa: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida. Então, por que me estremecer? Percebam aí que Davi coloca 4 situações que o fortalecem. Primeiro, ele diz que Deus é o Senhor. Ele é aquele que está mexendo nas peças do tabuleiro, né? Deus é o dono do xadrez. É ele que coloca as peças no lugar certo. Por isso, quando Davi olha para isso e pensa, ele é o meu Senhor, e nada acontece comigo sem que ele permita, por que eu vou temer? Esse já é o primeiro ponto. O segundo ponto que Davi olha, ele fala o seguinte: ele é o meu Senhor e é a minha luz. E essa luz, ela me ilumina. Essa luz, ela não deixa eu temer com o escuro, com o desconhecido, né? As crianças, eu mesmo, quando criança, meu pai colocava uma lampadinha ali para a gente ter uma luzinha, mesmo que fraquinha, às vezes ela era colorida, um amarelinho, um vermelhinho. Quem tem filho pequeno talvez ainda tenha esse hábito aí. Eu lembro que os meus filhos também, às vezes nós tínhamos que deixar um dormitório aceso, às vezes era a luz do banheiro. Então, esse medo pelo escuro, pelo desconhecido, o que eu vou encontrar pela frente, ele é dissipado quando Jesus é a nossa luz. Porque quando Deus, Jesus, ele fala que ele é a luz do mundo, né? Ele entra em nossa vida, tudo que está escondido e escuro é esclarecido. Tudo isso vem à tona e isso nos dá mais segurança. Então, esse é um outro fator indispensável para nós não temermos. E aí ele diz: esse Senhor também é a minha salvação. E a salvação é um outro fator indispensável para nós não temermos. Por quê? Porque a maioria das pessoas que não tem a certeza da salvação em Cristo Jesus
andam temerosos dos dias que virão. Eles não têm a certeza da sua eternidade. Eles não sabem o que será quando morrerem. Eles não têm a certeza de uma vida após esse plano. Isso causa grande insegurança nas pessoas. Então, quando nós conversamos com as pessoas que não têm a certeza da salvação, elas ficam com medo do futuro e até do presente. Mas as pessoas que têm a certeza que Deus reservou um lugar para elas, como está lá em João 14, olha, não se atemorize, não tenham medo, eu vou preparar um lugar para vocês. E onde eu estiver, vocês estarão comigo. Gente, isso dá uma segurança para nós. Isso dá uma certeza. Isso nos enche de alegria. Isso nos fortalece a cada manhã. Saber que nós não estamos perdidos por esse mundo, mas que Jesus tem a nossa história escrita no seu livro e que nós estamos caminhando para habitar com Ele eternamente. Isso nos dá uma segurança muito grande. E ele acaba o versículo 1 falando: este Senhor, que é luz, que é salvação, também é a minha fortaleza. É nele que eu me escondo, é nele que eu me refugio, ele é o meu lugar seguro, ele é o meu abrigo quando tudo dá errado, quando tudo estiver acontecendo de ruim, quando eu estiver recebendo várias notícias complicadas, pessoas doentes na minha família, o meu emprego eu sendo dispensado, ou um acidente que aconteceu inesperado, ou uma pandemia como nós estamos vivendo hoje, todos os cenários adversos, mas eu consigo ter um lugar seguro quando eu entro na presença de Deus, quando eu olho para o alto, vejo o Senhor, eu estou numa fortaleza. Gente, esse versículo 1 é um grande ânimo para nós nos fortalecermos. Bom, muito bem, aí ele vai para o versículo 2 e o 3, ele vai olhar ao seu redor. O que Davi encontra ao seu redor? Um cenário de guerra. Ele encontra vários e vários inimigos. Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, o que vai acontecer? Eu vou cair? Eu vou morrer? Os meus inimigos terão vitória? Não. Davi diz, eles tropeçarão e cairão. Por quê? Porque ele olhou para o alto e ele está seguro no Senhor. Então não tem inimigo que venha, ainda que um exército me cerque. Ele diz no versículo 3, meu coração não temerá, eu não terei medo, ainda que invistam contra mim. Como eu vou reagir? Eu permanecerei confiante em Deus, confiante que Ele é a minha rocha, que Ele é a minha segurança, que Ele é a minha luz, que Ele é o meu Salvador. Por isso, ainda que um exército me acampe. Todas as vezes que eu leio esse versículo, eu lembro daquela história de Eliseu e o seu moço sendo cercado por um exército inimigo querendo matá-lo. Não sei se vocês lembram dessa história, mas Israel estava em guerra e Deus dava para Eliseu toda a estratégia do exército inimigo. Então, quando eles iam atacar por um lado, Eliseu chegava para o rei e falava, olha, eles vão atacar por aquele lado. E aí Israel se preparava e estava pronto ali para defender a terra. Aí depois eles faziam uma outra estratégia. Não, nós vamos então atacar por aquele outro lado. E aí Deus dava essa revelação para Eliseu. E aí então o rei do inimigo falou assim, peraí, tem algum espião aqui. Toda vez que a gente faz uma estratégia de guerra, os caras descobrem. Tem alguma coisa errada. Quem é aqui que está revelando aqui lá para o rei de Israel?
Eles falam, não, Senhor, não é ninguém de nós. Eles, caras, têm um profeta lá, um cara que fala direto com Deus, e Deus revela a ele todas as coisas. E aí, então, falam, então vamos matar esse cara, porque a próxima vez eles não sabem por onde nós vamos. E aí o exército chega, e aí Eliseu tranquilo, sem medo nenhum. Mas o seu moço se borrando, né? Como diria aqui. E aí, o que acontece? Eliseu falou, rapaz, tenha bom ânimo. Não, você está olhando só o que os seus olhos humanos veem. Senhor, abre os olhos desse rapaz. E aí Deus abre os olhos espirituais e ele vê uma grande multidão, um exército de anjos, todos acampados ali, entre eles e o inimigo. E aí então ele fala, uau! E aí, qual é o texto? Maior é os que estão conosco do que os que estão com eles. Queridos, isso nos fortalece demais. É esta visão que Davi tinha. Não tem inimigo, não tem exército que vá nos cercar para vencer. A partir do versículo 4, então, Davi começa a olhar para dentro dele. Ele começa a olhar para o seu interior e ver como está o seu coração, os seus sentimentos e a sua mente. E aí ele fala, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, aquilo que está aqui no meu coração, é aquilo que eu desejo todos os dias, é aquilo que eu penso de manhã, de tarde, de noite. Quando o medo vem, quando o desespero bate à minha porta, eu quero morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Davi aqui, muito mais do que falar que ele queria estar dentro da tenda do tabernáculo, porque o templo nem existia ainda, Davi estava falando aqui sobre intimidade com Deus, sobre relacionamento com Deus, sobre a presença de Deus. Queridos, eu quero falar nesta manhã com vocês. Talvez você esteja com muito medo, talvez você esteja bem desesperado. Eu quero te dizer o seguinte, meu querido. Não há lugar melhor para você estar do que na presença de Deus. É esta presença que vai nos fortalecer a cada dia. Queridos, é essa presença de Deus que me fortalece. Hoje, eu orando pela manhã, e eu comecei a conversar com Deus, e comecei a louvar, e comecei a adorar a Deus. E Deus me deu um sentimento tão lindo no meu coração, dizendo, filho, você é meu. Filho, você é meu. E aí eu comecei a pensar de onde eu vim de Deus. E eu comecei a encher o meu coração de alegria, porque eu senti que eu também estou nele. E aí, a certeza de que eu vou para ele. Gente, não tem dinheiro no mundo que pague essa sensação de que nós viemos de Deus, nós estamos em Cristo e nós vamos voltar para Ele. Isso é a maior segurança que um homem pode ter, é isso que Davi estava pensando. Versículo 5, pois ali me abrigará em tempos de aflição, e em seu santuário me esconderá, em segurança numa rocha alta me colocará. Ah, meus irmãos, como é bom saber que nós temos os braços do Pai. Ah, esse colo tão gostoso de Deus, para estarmos nos lugares e nos tempos de aflição, Ele nos escondendo nos teus braços. Versículo 6, então, manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário, em sua presença, na presença de Deus, eu oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Davi, então, agora, ele tem uma atitude de adoração.
Ele olha para o medo, ele olha para o exército inimigo, ele olha para o cenário adverso, ele olha para o seu coração, mas aí ele vê Deus, olha para o alto, a sua fortaleza, a sua segurança, a sua rocha alta, o seu esconderijo. Ele fala: Senhor, não tenho mais nada a fazer a não ser te adorar, a não ser te louvar, a não ser gritar de alegria e cantar louvores. Meu irmão, como você reage nos seus momentos mais difíceis? A maioria das pessoas começa a reclamar. A maioria das pessoas, quando está pressionada pela vida, começa a murmurar, começa a se vitimizar, começa a culpar os outros. Mas, meu irmão, o melhor cenário que pode ter na tua vida, quando você está sendo atacado pelos medos da vida, é louvar a Deus. E eu me lembro, e a palavra de Deus nos mostra que esse é o caminho certo. Paulo e Silas, nas cadeias de Filipos, fizeram isso. Eles estavam sim com medo. Eles tinham acabado de levar uma surra. Eles estavam todos machucados, porque estavam pregando o evangelho, amarrados ali com correntes, dentro da cadeia, de uma masmorra. Mas eles então não tomam a atitude de reclamar. Ah, Senhor, eu não mereço isso. Eu estava pregando o teu evangelho. Que injustiça! Aonde o Senhor estava que não nos defendeu? Porque o Senhor não matou os nossos algozes e nos deixou livre? Não. Paulo e Silas não questionam Deus. Paulo e Silas não botam a culpa em ninguém. Eles não se vitimizam, mas eles adoram. Eles começam a louvar. Eles começam a cantar. Eles começam a glorificar a Deus. E a presença de Deus entra naquele lugar tão forte, tão forte, tão forte que o lugar não resiste. Ele começa a tremer e as cadeias se abrem e as correntes se quebram. Literalmente. Esse é o relato bíblico. Mas é assim que acontece espiritualmente nas nossas vidas, quando nós louvamos em tempos de aflição, quando nós adoramos quando estamos com medo. Querido, faça essa prática em nome de Jesus e você verá as cadeias libertas. Versículos 7 e 8, Davi está com muita dúvida. Ele diz: ouve minha oração, ó Senhor. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo nossa oração. Muitas vezes parece que a nossa oração não está passando do teto. Davi talvez aqui estava com esse sentimento. Senhor, ouve a minha oração, Senhor. Tem compaixão e responde-me. Quantas vezes a gente fica esperando Deus nos responder? E nós entramos em ansiedade, e nós queremos que a resposta seja naquela hora, e nós queremos que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça, mas Deus não age assim, e graças a Ele por isso, porque se Deus agisse com a nossa mente, nós estávamos perdidos. Mas Deus conhece o futuro, Ele conhece toda a história e Ele age no tempo certo, Ele responde no tempo certo e a resposta correta, não aquilo que a gente quer ouvir. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Como você vai responder ao chamado de Deus nesta manhã, meu querido? Como você vai responder ao chamado de Deus na tua vida? Quantas vezes Ele tem te chamado, não só para estar ao lado dEle, não só para permitir que Ele te trate, te cure, mas também que te liberte de você mesmo. Nós precisamos de libertação de nós mesmos, dos nossos pecados, da nossa maldição que há sobre nós. Nós precisamos desse Deus.
E Deus está nos chamando. Deus usa pessoas, Deus usa lives, Deus usa pregações, Deus usa músicas, Deus usa o seu próprio interior para falar com você, Deus usa a natureza. Certa vez Deus falou com a minha esposa através de um passarinho, gente. Não sei se eu já contei essa história para vocês, mas isso foi muito forte com ela. Nós estávamos numa fase muito difícil em casa, com muita necessidade financeira. A gente estava, assim, numa das piores etapas da vida. E a minha esposa triste, desanimada, sem esperança, e ela estava ali um pouco que reclamando e pensando nas coisas difíceis que estavam acontecendo, e daqui a pouco pousou um passarinho na janela. Mas esse passarinho só tinha uma patinha. Ela ficou olhando para aquilo, ela olhou de novo. Nossa, mas esse passarinho só tem um pé. Ela olhou de novo. E aí Deus falou no coração dela: tá vendo, filha? Eu cuido desse passarinho que só tem um pé. E ele está voando livre aí, nada falta para ele. Por que eu deixaria você passar necessidade? Gente, aquilo pegou forte no nosso coração. Cheguei do serviço, ela me contou essa história. Nós ali glorificamos a Deus, choramos juntos, oramos. E Deus fala através de muitas coisas. E Ele está nos chamando. Olha aqui. E o meu coração, como vai responder? Como Davi? Senhor, eu irei? Versículo 9. Não volte as costas para mim, Senhor, em tua ira. Olha só, o salmista estava achando até que Deus estava com ira dele. E virou as costas para ele, ele não estava conseguindo mais ver a face de Deus. Não rejeites o teu servo, Davi clama. Quantas vezes nós não fazemos esta oração, gente? E aí ele diz: mas tu sempre foste o meu auxílio. Ah, como é bom lembrar de todas as vezes que Deus nos socorreu. É o Espírito Santo de Deus que faz nós lembrarmos de quantos milagres nós já tivemos. Quantas vezes a gente já foi socorrido por Deus e parece que nós esquecemos. Parece que aquele cenário novo, Deus não vai agir de novo. Claro que vai. Porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus de minha salvação. Como é bom nós lembrarmos que Deus é o nosso Salvador. Bom, muito bem, a partir agora então... Opa, está invertido, versículo 10 está aqui. Mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Davi então acaba com esse trecho de interiorização, de olhar para dentro, falando o seguinte: ainda que todos me abandonem. Pai e mãe é o último que abandona. É o último. Tem pai e mãe aí morrendo pelo seu filho. Eu morreria pelos meus. Eu tenho certeza que vocês também. Só quem é pai e mãe sabe o que é um amor para um filho. Mas aqui entra essa metáfora e fala: ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, o Senhor me acolherá. Saiba disso. Os braços do Senhor nunca estarão fechados para os corações contritos. Os olhos do Senhor estão atentos àqueles que o clamam, e Ele procura na face da terra verdadeiros adoradores, que o busquem em espírito e em verdade. Muito bem, agora ele entra no versículo 11, na última etapa do texto, dos Salmos, olhando para frente. Bom, eu já olhei para o alto, eu já vi ao meu redor, eu já olhei para dentro de mim. E o que eu vou fazer com toda essa informação? Eu preciso avançar, mas eu não posso andar sozinho. E aí ele ora a Deus: ensina-me a viver, Senhor. Essa é uma das orações mais sábias que um homem pode fazer. Mas muitos não fazem. A maioria esmagadora da humanidade vive a sua vida por conta própria, sem nunca perguntar para Deus: Senhor, como eu devo viver?
As pessoas vão atrás do seu emprego, as pessoas vão atrás da sua profissão, da sua carreira, dos seus negócios, dos seus estudos, elas vão atrás dos seus amores, elas vão atrás das suas paixões, elas vão atrás daquilo que as satisfazem, elas vão atrás dos seus prazeres, mas poucos olham para Deus e dizem: Senhor, como eu devo viver? E aqui Davi estava dizendo: Senhor, ensina-me a viver, Pai. Porque se o Senhor me ensinar a viver, e se eu andar pelos teus caminhos, eu não preciso temer mais nada. Ele diz: guia-me pelo caminho certo, Senhor. Guia-me, Deus, pelas veredas da justiça. Guia-me, Senhor, pelo caminho que é o correto. Nem sempre o caminho certo será o mais fácil. Aliás, quase sempre o caminho mais fácil, os atalhos da vida, são os caminhos de morte. Claro, é muito mais fácil você aceitar um dinheiro fácil de suborno. É muito mais fácil você se apaixonar pela primeira moça linda que aparecer na sua frente. É um caminho muito fácil. É muito mais fácil você procurar um prazer com uma amante. Está ali fácil, ela está ali disponível. Né? Você não precisa discutir a relação. Mais difícil é o caminho de você formar relacionamentos saudáveis. Difícil é você investir no seu casamento. Difícil é você perdoar as pessoas que você ama. Esse é um caminho difícil, mas é o caminho certo. Caminho difícil é você estudar, batalhar, trabalhar honestamente, ganhar o seu dinheiro correto. Mas é o caminho certo. Então, os caminhos certos vão nos levar para Deus. São caminhos difíceis. São caminhos muitas vezes rochosos. E a palavra de Deus diz que são até estreitos. Porque em alguns momentos vai passar ali só você e Deus. Mas, gente, o caminho largo vem todo mundo, muitos amigos, muitas coisas. Ah, tá tudo legal. Gente, tomem cuidado. Pois os meus inimigos estão à minha espera, na espera que eu tome o caminho errado. Porque a hora que eu tomar um caminho errado, o diabo vai estar ali na frente me aplaudindo. A hora que eu tomar um caminho errado, de um dinheiro desonesto, de um relacionamento incorreto, o diabo vai estar ali me esperando. Muito bem. Aí então nós entramos no versículo 12. Não permitas que eu caia nas mãos deles, Senhor. De quem? Dos meus inimigos. Pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. É muito difícil estar na mão das pessoas que querem nos manipular. Mas grande coisa é cair nas mãos de Deus. Então, meu querido, nós não conseguimos ser totalmente independentes nesta vida. Nós sempre idolatraremos alguém ou algo. Nosso coração é um coração feito para adorar a Deus. Por isso, melhor que adoremos a Deus. Senão, nós adoraremos aos ídolos do nosso coração. E isso fará nos cair em mãos erradas. E para acabar, versículos 13 e 14, ainda assim, depois de tudo isso que o salmista disse, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui, na terra dos vivos, dos viventes. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Se eu comecei esse salmo dizendo sobre o perigo do desespero, nós vamos terminar esse salmo dizendo da certeza da esperança. Nós acabamos esse salmo olhando para frente. Davi acaba esse salmo olhando para frente e dizendo: eu vou passar por muitas situações ainda na vida.
Muitos exércitos ainda vão me cercar. Muitos inimigos ainda vão querer abalar a minha fé. Muitas pessoas até próximas me trairão. E Davi viveu isso na pele. Seu próprio filho tomou o seu trono. Nós vamos viver isso todos os dias, queridos. Deus não nos prometeu dias fáceis, sem lutas, sem dificuldades. Mas quando nós olhamos para frente e vemos que o Senhor está conosco, e Ele nos prometeu, vocês terão aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, esperem em mim. Esperem na minha justiça. Esperem na eternidade. Esperem que eu estou no centro de todas as decisões da sua vida. Eu estou mudando as peças do seu tabuleiro. Fique em paz. Fique tranquilo. Nada de mal vai te acontecer. O Salmo 27, então, nos fala sobre o Senhor, que Ele é a nossa luz, que Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa confiança. Ele é o nosso abrigo. E por isso nós adoramos a Deus, porque Ele tem compaixão de nós, Ele nos ensina o caminho certo, Ele nos acolhe quando todos nos abandonam, e é nele que nós temos a esperança certa para vivermos os dias difíceis dessa vida. Que bom, queridos, que nós temos esse Deus. Nós vamos louvar agora um hino que fala sobre isso, sobre nós não temermos. E aí nós vamos fechar com uma linda oração aqui. Ainda dá tempo de você escrever rapidinho aí no chat, e aí nós vamos fazer uma oração final. Deus abençoe. Nós vamos agora fazer um momento de oração final. Nós marcamos aqui os pedidos de oração, e aí nós vamos agora falar com Deus. Nós cremos então que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que está comandando todas as coisas. Nós nunca vamos perder a esperança de que Ele pode nos socorrer, ok? Então nós vamos clamar a Deus aqui. Lembrando aqui, olha, nós temos vários irmãos que estão com sintomas ou já com o Covid, né? Então a Sara pediu pela Priscila, que é a esposa do Anderson, está lá no meu PG. Ela está internada lá no Leforte agora. E ontem nós oramos por ela, hoje também. Ela está bem fraca mesmo. A Andira pediu pelo filho Daniel, né, pela sobrinha Angélica, ambos com Covid, olha só. Fatiminha orar pela Ana Cláudia, também está com sintomas do Covid. A Ana Souza, proteção para a cidade de Caraguá. Na verdade, não só Caraguá, né, mas todas as cidades da Baixada ali tem o mesmo cenário, né? São muitos idosos com poucos hospitais, né? A minha mãe também mora na Praia Grande, é um cenário complicado lá. Vanusa, vamos orar pelo trabalho, muitos colegas que estão doentes, olha só. Laís pediu para nós orarmos pelas mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Isso tem sido um problema nos dias de hoje. A Tracy, salvação da família, oportunidade para pregar o evangelho. Olha só que lindo. Muito bem. E o Dani, as pessoas que perderam o emprego, também pelo equilíbrio aí das esferas públicas, né? Para que a gente tenha aí um consenso com os nossos governantes. Ok. E aí o último aqui, pelos profissionais de saúde. O Dani está lembrando aqui, né? Eles estão mais expostos durante a pandemia. Muito bem. Falemos com o Senhor então. Onde você está, feche seus olhos. Busque a Deus aí na sua casa, meu querido. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Pai. O Senhor é o Deus que nos fez, que nos criou,
e que nos ama. O Senhor é o Deus que não nos deixa, Senhor, órfãos. Tua paternidade, Pai, a tua graça nos alcança. Ainda que sejamos tão fracos, tão falhos, tão limitados. Porque aonde, Senhor, abunda o pecado, superabunda a tua graça sobre nós. E na nossa fraqueza, o Senhor nos fortalece. Obrigado, Deus, por termos, Senhor, os teus braços e o teu colo para nos escondermos. Recebemos, Senhor, o teu carinho e em ti temos um abrigo seguro. É o Senhor, Deus, que olha, Senhor, o nosso clamor, que seca as nossas lágrimas. O Senhor se compadece da necessidade humana. O Senhor está sempre atento, Senhor, aos mais vulneráveis, aos que choram, aos injustiçados, aos marginalizados, aos pobres. Senhor, Tu olhes, Pai, para essa população, Senhor, de pessoas tão carentes, não só do Brasil, mas do mundo. Sem recursos, Pai, muitas vezes sem alimento, muitas vezes sem roupa, sem uma casa, sem um teto, sem abrigo, sem uma coberta no inverno, Senhor. O Senhor tenha misericórdia, o Senhor os socorra. Que nós, como igreja, sejamos agentes, Pai, desta compaixão. Que o Senhor também mova, Senhor, as autoridades, os governantes, para que olhem, Senhor, para essas pessoas vulneráveis, para que administrem bem, Senhor, os recursos públicos, para que não sejam corruptos, mas que sejam, Senhor, honestos, Pai, que olhem, Senhor, com carinho para toda a população e não só, Senhor, para os que estão mais favorecidos. Deus, nós também pedimos, Pai, tantas pessoas próximas de nós, Senhor, doentes, acometidas pelo vírus, problemas, Senhor, respiratórios, internados nos hospitais. Deus, que o Senhor agora visite cada enfermo e doente, Senhor, não só em São Paulo, no Brasil e no mundo. Que a tua mão poderosa, Senhor, leve cura, Pai, a todos os que estão clamando, Senhor, pela restauração física. Que o Senhor guarde os nossos irmãos, Pai, do pior. Que o Senhor guarde esses enfermos, Senhor, da morte. E o que é pior, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, tem misericórdia. Que eles tenham um encontro contigo antes. Que eles sejam salvos e alcançados pelo teu amor. Senhor, leva a tua paz, leva a tua segurança aos corações daqueles que estão com tanto medo, atemorizados, desesperados com o cenário de hoje, Pai. Que a tua tranquilidade, o teu sossego, a tua paz e a tua luz reine sobre os nossos corações. Guarde nossas famílias, Pai. Guarde os nossos filhos. Guarde os nossos idosos, os nossos pais, avós, são os mais vulneráveis. Deus nos fortalece nesse momento difícil. Pai, ajuda também, Senhor, todos os médicos, profissionais de saúde que estão na linha de frente, que estão ali arriscando a sua vida e a vida da sua família, que muitas vezes chegam em casa, não pode dar um abraço nos seus filhos, mas eles estão ali honrando, Senhor, o seu juramento, a sua promessa de cuidar, Senhor, da saúde da população. Fortalece, dá ânimo, dá coragem,
para que eles continuem firmes, Pai. Ajuda, Senhor, todos que estão trabalhando, Pai, na cura, Senhor, e na solução, com uma vacina e um remédio. Abençoe-os, Senhor, para que eles encontrem logo, Pai, esta fórmula. Deus, olhe também, Senhor, para as nossas empresas. Olhe para o cenário econômico, Senhor. Tem misericórdia, Pai, de todos os que estão, Senhor, já sem emprego, estão precisando de um auxílio do governo. Nós não sabemos quanto tempo isso vai perdurar, Senhor. Que o Senhor nos ajude. Olhe, Pai, para as pessoas que tiveram que fechar os seus pequenos comércios, os pequenos empreendedores, as microempresas e também as grandes. Senhor, quantos empregos são gerados aí, Pai. Que o Senhor nos ajude com estratégias, Pai, para que a economia, Senhor, volte logo, Pai, a ser produtiva e a gerar empregos, Senhor, para a nossa população, Deus. Nós clamamos a Ti, Senhor, porque nós temos somente ao Senhor. Nós não vamos buscar salvação, solução em nenhum outro lugar. O Senhor é o Deus que está conosco. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por esta verdade que alimenta o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente. Obrigado, Deus, pela Tua igreja, Senhor, pelos nossos irmãos que se fortalecem um ao outro. Obrigado, Deus, pelas mensagens que recebemos e também pelo ânimo de enviar mensagens aos nossos irmãos. Obrigado pelos telefonemas, obrigado pelos áudios, obrigado, Senhor, pelos vídeos que recebemos de encorajamento. Que o Senhor continue abençoando a Tua igreja, nos dando estratégias, Senhor, para alcançar as pessoas, para ajudar um ao outro, para fortalecer os mais fracos, para apoiar nossos irmãos. Deus, eu coloco nas Tuas mãos, Pai, esta ação solidária dos próximos sábados aqui na igreja, Pai. Obrigado por nos mover em direção ao necessitado. Deus, agora eu lhe peço que o Senhor toque no coração de cada um que está aqui, que pode doar. Que eles, Senhor, sejam, Pai, liberais, que eles sejam voluntários, que eles, Senhor, deem com generosidade, Pai, para que o mais fraco e o mais vulnerável seja suprido, Deus. O Senhor faça um grande mover aqui nos nossos corações e que seja, Senhor, só uma de muitas ações. Daqui a pouco nós vamos precisar recolher e arrecadar, Senhor, cobertores e roupas para o inverno, Pai. Nós também precisamos, Senhor, alcançar as pessoas com o Evangelho. Nós precisamos, Senhor, ajudar essas pessoas, Pai, a arrumar empregos. Nós podemos fazer muitas coisas como a igreja do Senhor. Nos move, Pai, nos move, Senhor. Que toda essa compaixão que o Senhor põe em nossos corações, veja, Senhor, e resulte em ações, em atitudes de amor. E agora, Pai, nos despedindo, Senhor, eu lhe peço que o Senhor esteja conosco nessa semana, que o Senhor nos dê estratégias certas, Pai, que o Senhor nos abençoe em nosso trabalho, que o Senhor nos capacite, Senhor, a viver a vida, Pai, da forma que te agrade. Deus nos ajuda, Senhor, também nos estudos, as crianças, os jovens, todos que estão estudando online, nos capacite. Deus, nos abençoe, Senhor, como vocacionados teus nessa terra. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos e confiamos no Senhor. E te agradecemos por tão grande salvação. Obrigado.